Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da 19ª jornada do EBEP Rio, Sonhar Futuros, por nos deixar respirar, por nos deixar existir. Nós vamos começar hoje com a mesa Deus lhe pague, com as presenças de Gabriel Binkovski, Pedro Catapan e Éder Belo. Mas antes de começar, eu gostaria de passar umas informações para quem está assistindo. O chat vai ficar aberto durante toda a mesa. A gente pede que vocês priorizem as perguntas e deixem os comentários e os cumprimentos para o final. Então, agora a gente começa com Gabriel Binkovski, que é psicanalista e psicólogo, mestre em clínica transcultural e doutor em psicologia pela Université Sorbonne Paris Nord, pesquisador pós-doutorando no programa de pós-graduação de psicologia clínica da USP, membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade Política e da Unité Transversale de Recherche Psychogénèse e Psicopatologie, faz parte do comitê editorial da Revue L'Autre, Clinique, Culture e Société. É supervisor clínico no Grupo Veredas, Psicanálise e Migração e um dos coordenadores do Relapso, Grupo de Pesquisa em Religião, Laço Social e Psicanálise. O Gabriel vai falar sobre o ódio entre a religião e o Estado, aspectos passionais de um casamento arranjado. Passo a palavra agora para o Gabriel. Bom, muito obrigado, Gabriela. Bom dia a todas e a todos. Então, eu agradeço aos organizadores do evento, aos colegas de mesa e demais colegas de EBEP, instituição da qual fiz parte anos atrás e contribuiu em minha trajetória em como tento compor minha prática como psicanalista e como pesquisador. Minha fala hoje se intitula O ódio entre a religião e o Estado. Aspectos passionais de um casamento arranjado. Sonhou-se com um mundo sem religião. Foi um sonho esboçado no Renascimento, esquematizado pelo Iluminismo e transformado em projeto no século XIX. Como projeto, atravessou sistemas de pensamento, ideologias políticas e modalidades de subjetivação ao longo de todo o século XX. Mais exatamente, foi um sonho com expectativas partilhadas por alguns e impostas a outros, na medida em que tal sonho tão nutrido de varrer a religião de nossa polis e de nossas racionalidades política e jurídica, contava com processos paralelos de laicização e de secularização, ao mesmo tempo que se arvorava enquanto gesto colonizatório humanitário. No mundo colonial, tal ensejo passava por desarticular as formas convencionais de organização dos sócios através das famílias estendidas e de estruturas parentais que eram atravessadas pela pertença mágico-religiosa. A própria psicanálise, mais exatamente seu fundador, Freud, chegou a comungar desse sonho, apostando que a vida da coletividade não mais necessitava das ditas representações religiosas a fim de sustentar algum tipo de coesão. Com efeito, a religião teria sido necessária para nos amparar e confortar diante das adversidades da natureza, dos infortúnios do destino e da própria destruição das nossas vidas que a passagem do tempo impõe. No entanto, havia uma aposta da modernidade de que a ciência e a razão poderiam tornar as religiões peças de museu, encontradas in loco, seja nas sociedades tradicionais ou, na pior das hipóteses, como parcelas da vida privada, como que composições quase estéticas, às quais os homens modernos poderiam se dedicar em seu tempo livre, sem que isso fosse mediador central de sua sociabilidade, nem que definisse os rumos que um cidadão escolhe para o futuro em comum. Ledo engano, a suposta perda da relevância das instituições religiosas no campo do político foi marcada por iniciativas radicais de separação entre Estado e religião. No suposto vanguardismo dos Estados Unidos do Brasil, já em 1890, logo após o golpe militar que decreta a nossa velha república, houve uma definição bastante estrita de Estados laico,
antes mesmo, por exemplo, da França, terra do positivista Auguste Comte, tão influente por nossas bandas e por nossos republicanos. Na França, o Estado se separa formalmente da religião apenas em 1905. Ora, é evidente que nessa mesa sobre religião, Deus e cultura, num evento que tenta pensar o futuro em meio a uma das maiores crises partilhadas da humanidade, temos por missão de encarar quais os efeitos subjetivos e, por isso, clínicos da renovação da presença da religião no Estado, na sociedade e na cultura, como temos acompanhado de forma tão radical no Brasil nos últimos anos. Não somos exatamente um caso à parte, visto que em todo o Ocidente a religião compõe a cena pública da política e a cena moral que confecciona as jurisprudências e a organização das instituições sociais. Porém, somos um caso muito radical de conversão massiva de uma população. Na verdade, trata-se de uma conversão num espaço muito curto de tempo e num período de anomização das relações sociais, uma vez que houve uma grande inversão entre o mundo rural e o mundo urbano no Brasil, além da transformação das paisagens urbanas, algo que acompanha intimamente a mobilização das igrejas ditas cristãs evangélicas e a alçada que as modalidades de subjetivação ligadas às correntes pentecostais e neopentecostais foram tendo no Brasil. Vejamos, é necessário olharmos para um futuro que se anuncia no país do futuro. Em cerca de 12 anos, seremos uma nação majoritariamente evangélica. Contudo, não seria minha pretensão aqui descrever essa imagem de um futuro. O que intento modestamente propor é que nós, psicanalistas e pesquisadores, que defendem justamente uma certa humanidade, uma certa democracia e uma pretensa noção de liberdade associativa, o que vai da livre associação, da associação livre, a livre associação entre humanos, grupos e ideias, nós devemos escutar essa transformação da realidade social brasileira e a consequente transformação de nossa sociedade e uma sociedade com ethos evangélico, no mínimo, bem influente. Devemos escutar isso como uma modalidade de subjetivação, que, mesmo que nos traga arrepios, deva ser considerada como legítima, uma vez que trata dos anseios de parte relevante de nossa sociedade. Não podemos recusar algo assim, visto que a recusa é um mecanismo de defesa com consequências bastante nefastas. Aqui vale relembrar as pesquisas ainda de 2018, pouco depois do movimento Ele Não, que apontaram que essa mobilização de caráter quase orgânico, arquitetada em parte por movimentos feministas, foi o momento de basculamento, de tomada de decisão de grande parte das eleitoras que votariam no então candidato Jair Bolsonaro. Essas eleitoras, um número expressivo de mulheres negras e pobres, considerou que esse movimento, Ele Não, foi o que as fez decidir por um candidato que mostrava repetidamente posições racistas e preconceituosas contra mulheres e minorias. Muitos colegas se perguntavam como isso seria possível, que política de morte e de autodestruição estaria ali em jogo. Necropolítica? Ouvíamos. Como é possível que sujeitos defendam discursos de ódio contra eles mesmos? As eleições gerais de 2018 serviram para decretar aqui na Terra Brasílis o protagonismo político de discursos que se ancoravam na religião, uma religiosidade cristã e principalmente evangélica. Em sua extensão, víamos o rehasteamento de bandeiras bem conhecidas, que tinham andado um tanto gastas: família, nuclear e moral. Detectou-se ali uma forte oposição ao chamado politicamente correto e a tudo que portava como signo uma liberalidade dos costumes e a possibilidade de multiplicidade identitária, de gênero, racial e existencial. Vimos de perto, em versão tupiniquim, configuração dos chamados discursos de ódio, algo cujo surgimento vínhamos acompanhando para além de nossas fronteiras. Contudo, parecia já época um tanto acurado apontar a proximidade entre esses discursos ditos de ódio, seja pela posição de seus atores políticos, pelas ferramentas digitais empregadas e pela mobilização de massas carregadas de signo bens distintos, insígnias militares, recursos à inflação patriótica, retórica bélica, apologia de violência contra as minorias e sustentação de uma religiosidade tradicional. Mesmo que da boca para fora,
A tríade pátria, família, religião funcionava de modo a congregar diferentes movimentos, especialmente uma certa visão não exatamente de mundo, mas um olhar de ódio. Ódio à permissividade do Estado, que seria acusado na Europa de ser a favor de imigrantes e que trabalharia em prol da destruição da família tradicional e contra os interesses de seus supostos povos originários, ou um Estado que sustentaria aqui no Brasil um chamado marxismo cultural. Atuei por anos como pesquisador docente profissional do campo psicossocial na França, tendo atravessado os anos de movimentos como Famille pour tous, movimento que constituiu uma organização ofensiva contra as supostas transformações na natureza da concepção da família, engendradas pelo casamento homoafetivo e pela consequente possibilidade de adoção, pelo aumento fulgurante da extrema-direita e também pelos atentados terroristas perpetrados por jovens identitariamente conectados a certas vertentes radicais do islamismo. Tais fenômenos, que são culturais, políticos, estéticos, sociológicos, etc., também se constituíam como fenômenos clínicos, perpassando tanto a subjetividade de pacientes e famílias diretamente afetados, como a subjetividade que compunha a racionalidade e o apanágio ético-jurídico de serviços públicos, da saúde mental à educação, da assistência social à justiça. Um afeto se sobrepunha nessa extensa tencelagem subjetiva: o ódio. Ódio contra o Estado, seus atores, seus políticos e instituições, ódio que surgia desses atores do Estado, de seus profissionais, contra algumas dessas configurações subjetivas que iam tomando as populações. O ódio é um fato clínico fundamental, um afeto cuja confissão já testemunhava de seus efeitos desde o caso de uma das pacientes descritas por Freud e Breuer em estudos sobre a histeria. O ódio atravessa a constituição do edifício teórico psicanalítico, compondo parte de teorizações sobre quadros clínicos elementares, como os da neurose obsessiva, do luto, do ciúme patológico, da paranoia. E também faz parte de teorizações sobre o social e a cultura em psicanálise, do pai da horda primitiva à pulsão de saber. Cabe, entretanto, sinalizarmos que parece haver uma relação um tanto prevalente entre a agressividade e a ordem do imaginário. Aqui apontamos a importância da agressividade para a imagem unificada do corpo, como sustentou Lacan, e a relação entre ódio e a ordem do simbólico, uma vez que os fenômenos do ódio sofrem do decalque da lei e da filiação. Aqui, retornamos à nossa realidade, a materialidade de um mundo em que os movimentos religiosos tomam de assalto setores amplos de nossa sociedade, da música como a música gospel, às discussões da política e às pautas de costume e da educação. Uma Damares não aparece do nada. Não há criação ex nihilo, como bem insistiram Parmênides, Heidegger ou Lacan. O suposto divórcio entre religião e Estado, que anunciava um futuro de racionalidade e organização social, um futuro em que toda a referência mágico-religiosa se restringiria ao particular e ao privado de uma vida, ruiu, precisamente porque nossa racionalidade, nossos campos de reflexão ética, de jurisprudência, de legislação, de inscrição do fazer educativo numa sociedade, esses campos sempre foram fundamentalmente carregados de uma certa defesa e manutenção de um tipo de cristianismo. Um cristianismo afeito a guardar uma organização dos sócios sustentada pelo patriarcalismo, pelo racismo, o elitismo, o universalismo e, principalmente, por naturalizar o desamparo de camadas inteiras da população. Aqui alguns poderiam falar de neoliberalismo, outros de capitalismo avançado, porém vou me referir a algo mais clínico. Trata-se de uma delimitação dos recursos simbólico-imaginários disponíveis para que os sujeitos desejem e que, portanto, reduz o escopo de criatividade dos sintomas, nos sintomas, os quais passam a se alternar entre composições de masoquismo moral e saídas efêmeras e repetitivas de gozo. Com isso, vou encerrando e retomando os movimentos de ódio,
seja da sociedade contra o Estado, seja do Estado contra a população. Mas especialmente aqui, entre psicanalistas, o que aponta é a pergunta: o que recusamos ao esvaziarmos a pertinência subjetiva de certos fenômenos, fenômenos em relação aos quais apontamos o dedo e nos tranquilizamos? São fenômenos de massa, de intolerância contra a autoridade. Na verdade, não houve propriamente divórcio entre religião e Estado, e sim um casamento arranjado, com certos arranjos passionais, e temos de entender a nossa parte neles. Afinal, o ódio que vemos por toda parte parece compor um trânsito entre diferentes mundos que fazem parte de nosso espaço dito comum. Ou seja, o ódio é questão de trânsito, é questão de espaço, é questão de falta. E aqui eu encerro a minha comunicação no tempo previsto, presidente de mesa. Muito obrigada, Gabriel. Agora eu vou passar a palavra para o Éder Belo, psicanalista e psicólogo, mestrando em teoria psicanalítica pela UFRJ, coordenador nacional da área de psicologia na Aliança Nacional LGBTI+, membro do grupo Relapso, Religião, Laço Social e Psicanálise, do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política da USP. Éder, pode abrir seu microfone, por favor. Obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui com o Gabriel, com o Pedro. É uma honra estar aqui dividindo mesa com essas pessoas que eu admiro, né? E é muito feliz ter recebido esse convite novamente para estar compondo uma mesa para falar sobre religião, fundamentalismo, desamparo, para falar o que eu tenho pesquisado ultimamente. E é muito bacana, né, falar após a fala do Gabriel. Gabriel já adianta algumas coisas que a gente quer colocar, né? E aí eu acho que esse movimento que o Gabriel traz, de contar um pouco dessa história, é uma coisa que eu queria colocar e fazer um pouquinho aqui com vocês. Contar um pouquinho de uma história, e aí eu queria talvez ampliar para poder colocar um foco nisso que eu queria trazer para minha fala, né? Antes da modernidade, né, como o Gabriel colocou muito bem, a forma como a vida era concebida, mediada, tomada, era pelas vias transcendentais, era por Deus que organizava toda a existência humana. A partir desse movimento houve um deslocamento, com a modernidade surgindo, houve um deslocamento de Deus para a razão, houve um deslocamento de Deus para um eu que organiza a existência, que está no centro da existência. E aí, com isso, há um movimento, né, como o Gabriel colocou muito bem, do iluminismo, em que a razão acaba colocando, né, ou é tomada como uma centralidade de organização da vida. E com isso há simplesmente uma tentativa de fazer Deus morrer. Mas como o Gabriel já colocou muito bem, esse movimento ele é completamente ilusório para a gente. Mas eu queria me ater a alguns outros movimentos, assim, porque o processo das grandes guerras, os movimentos de contracultura dos anos 60 e 70, e principalmente a destituição da noção de Estados-nação, com a eclosão do neoliberalismo em um momento aí da década de 60, de 70, né, criaram um movimento, né, que fez com que houvesse uma fertilidade para o retorno fundamentalista das religiões. Todo esse movimento de recalque, aí a gente vai usar uma expressão bem psicanalítica, né? Todo esse movimento de recalque da religião fez com que houvesse uma volta do recalcado, porque é justamente nessa articulação do neoliberalismo dentro desse movimento com os movimentos de contracultura que há um acento no eu de uma forma muito mais intensa, num movimento, né, que foi convencionado dizer pós-moderno.
Dentro desse movimento de pós-modernidade, a partir da década de 70, com a eclosão do neoliberalismo, eu acredito que o Pedro vai falar melhor sobre esse processo do neoliberalismo, há simplesmente um acento sobre o eu como o responsável por resolver todas as questões existenciais. Sim, você pode. Yes, we can começou a ser um movimento muito forte, né, desde a década de 70 para cá, em que no neoliberalismo há um deslocamento, né, uma destituição dos Estados-nação e simplesmente uma colocação sobre o eu, de que o eu seria o responsável por resolver todas as questões existenciais, né? O sujeito ali é um sujeito completamente responsável por si mesmo e responsável por criar todas as condições, inclusive para poder negar uma determinada condição que nos atravessa a todos nós, que é a condição do desamparo. Todos nós estamos desamparados e por conta do fato de estarmos desamparados, nós precisamos de um outro, nós precisamos do laço social. E é justamente, né, essa colocação, esse acento no eu, essa produção do narcisismo da forma em que foi produzida pelo neoliberalismo, há simplesmente uma negação do desamparo, logo uma negação do laço social. Com isso, né, com esse movimento, há simplesmente deslocamentos. A gente não consegue criar uma superação do desamparo. A gente desloca de Deus para a razão, a gente desloca da razão para o eu a responsabilidade por resolver esse desamparo como se ele não existisse, como se, de alguma forma, a gente pudesse encontrar uma solução para, de fato, fazer com que o desamparo, que essa condição que nos marca, desaparecesse. E aí, como a gente, de fato, não consegue, historicamente, né, criar um movimento para que o desamparo desaparecesse, a gente simplesmente começa a vivenciar alguns sintomas sociais. E esses sintomas sociais são justamente o que eu tenho entendido como negação do desamparo. E aí eu queria falar um pouquinho desses sintomas, assim, para vocês, porque o fato da gente deslocar de Deus para a razão, a gente de fato não abona Deus na história, de fato quando a gente coloca na razão, na consciência, e depois desloca de uma forma muito mais intensa para o eu, a partir de uma concepção do narcisismo com os movimentos do neoliberalismo, a gente de fato também não abre mão. E a gente fica, né, numa mistura no contemporâneo em que a gente vive uma fragmentação desses movimentos, uma fragmentação de ora Deus, ora razão, e é isso que a gente vivencia hoje em dia, né? Um grupo dizendo, não, precisamos confiar na razão, na consciência, vamos fazer um retorno à ciência, ou então, não, é Deus que vai resolver os nossos problemas, então não, sou eu mesmo, são os movimentos em que nós precisamos confiar. Eu acho que a gente vive no contemporâneo um movimento de fragmentação, né? E a Wendy Brown fala muito sobre esse movimento de fragmentação quando ela vai dizendo e desenhando para a gente essas ruínas que o neoliberalismo vai trazendo. É justamente essa fragmentação de valores que a gente vai vivenciando no contemporâneo por conta do fato de negarmos o desamparo. E aí a gente pode perceber, né, que com esses movimentos de fragmentação, com essas tentativas de negar o desamparo, há um retorno do fundamentalismo nas religiões monoteístas. E esse retorno do fundamentalismo nas religiões monoteístas é percebido através de uma certa composição de laço social, ou uma tentativa de composição de laço social. Então, tem uma volta do recalcado de uma determinada maneira, porque o coletivo, o laço social, só pode existir a partir de uma determinada forma. Quando a gente cria, historicamente, uma tentativa de produzir uma ordem, de produzir uma negação do desamparo, a gente faz com que haja uma possibilidade, uma eclosão do laço social a partir de uma única concepção. Só pode existir uma determinada forma de laço social, que é através de uma composição de uma família hétero-cis, centrada, branca, rica. Esses valores que, de alguma forma, a gente vai vivenciando
são valores que culturalmente a gente vai, de alguma forma, colocando como valores de uma hegemonia aceitável. Por que dentro desse movimento a gente vai percebendo isso? A Wendy Brown fala uma coisa muito interessante, em que ela fala sobre um ressentimento de um masculinismo branco, justamente por conta dos movimentos sociais, dos movimentos de contracultura, dos movimentos feministas, criarem a possibilidade de reivindicar um lugar, reivindicar um processo em que os direitos também possam ser aplicados a essa população. Só que a gente, por exemplo, agora nas eleições dos Estados Unidos, vemos, né, um movimento em que negros e latinos votam maciçamente num candidato declaradamente racista. E de alguma forma a gente fica sem entender o que acontece nesse processo, né? Mas é justamente com esse movimento de aposta nesse narcisismo aí, dentro desse movimento de fragmentação de valores, há uma volta do recalcado de forma fantasmática. As massas, elas apostam num determinado grupo que só pode existir num certo recorte moral. E eu queria ir além aqui, porque não existe apenas um ressentimento do masculinismo branco, existe um ressentimento que vem por conta dos processos de ampliação da vulnerabilidade. É justamente com a eclosão do neoliberalismo a partir da década de 70 que há um movimento, né, de ampliação dos processos de vulnerabilidade. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma separação aqui entre desamparo e vulnerabilidade. O desamparo é uma condição humana que nos atravessa a todos, e a vulnerabilidade, ela pode ter gradações dependendo das marcações de diferença social em que os sujeitos estão inseridos. E com a ampliação desses processos de vulnerabilidade social por conta dos movimentos neoliberais, há um movimento de ressentimento e de indignação que, de alguma forma, começa a tomar todos. E esse processo ele vai gerar simplesmente, né, dentro de uma fragmentação de valores, dentro desse movimento ora Deus, ora razão, ora eu mesmo, ora esse grupo que vai eclodindo, né, como um retorno do recalcado dentro de uma determinada forma, só vai podendo, de alguma forma, existir alguém que está fora dessa dinâmica. Quem que os sujeitos começam a olhar e eleger como um certo mito que parece que está acima das leis, que está além das leis, que não atinge, essa vulnerabilidade não atinge, que nem esse politicamente correto, que é também colocado aí, como o Zizek coloca, como uma tentativa de criar uma certa ordem e também criar um certo movimento em que há uma certa, um certo processo de anulação, né, dessas vulnerabilidades, os sujeitos começam a tentar eleger, uma certa massa começa a tentar eleger um mito que está para além desses processos de vulnerabilidade, um certo mito que está para além das leis. Então, dentro desse movimento, né, há justamente uma negação do mal-estar que a civilização impõe. E aí, quando a gente cria, né, uma negação do desamparo, uma negação desse movimento do mal-estar, a gente cria um movimento de totalitarismo e um movimento fascista que fica tentando eleger mitos que possam de alguma forma, superar esses processos de vulnerabilidade. Justamente esses processos de vulnerabilidade que estão ali, né, distribuídos no tecido social. Então, a gente percebe que, muitas vezes, quem se identifica nesse lugar de vulnerável começa a procurar quem, de alguma forma, não é. E aí há toda essa bagunça que, de alguma forma, a gente começa a perceber no contemporâneo, em que pessoas, em que negros, LGBTIs, começam a votar em candidatos de extrema direita. E aí eu queria, para fechar minha fala, dizer uma coisa que é muito importante. É a parte da consideração do desamparo que, de alguma forma, a gente pode criar a possibilidade de fazermos uma aposta no laço social. E quando a gente faz uma aposta no laço social, a gente faz uma aposta no mal-estar.
no mal-estar da civilização, como diria Freud. É no mal-estar da civilização que me sustenta e, ao mesmo tempo, me lembra do limite, me lembra do que em linguagem freudiana se chama de castração, é que há a possibilidade de termos coletivos que possam sonhar futuros. Porque só há vida na consideração dos limites, na consideração desse desamparo. Só há sociedade, só há possibilidades sociais diversas na consideração do limite. E só há laço social na consideração do desamparo. Quando nós negamos isso através dos movimentos do neoliberalismo, nós, de alguma forma, produzimos movimentos totalitários e movimentos cada vez mais moralistas que tentam, de alguma forma, fugir desses processos de vulnerabilidade justamente que o neoliberalismo traz. Enfim, queria encerrar minha fala aqui, eu sei que a gente vai ter um pouco mais de tempo para a gente discutir no final, mas eu queria fazer esse apontamento aqui inicial. Muito obrigado. Obrigada, Éder. Agora a gente vai ouvir o Pedro Catapã, psicanalista, membro do EBEP Rio, pós-doutor em teoria psicanalítica pelo UFRJ e professor associado da UF. E o Pedro vai falar sobre éticas neoliberais e psicanálise. Pedro. Alô, vocês me ouvem? Sim. Bem? Antes eu queria agradecer de ter escutado essas duas falas do Gabriel e do Éder, porque eu estou vendo que realmente a conversa vai convergir, né, com as coisas que eu vou falar. Antes eu confesso que eu estava assustado, que eu não vou falar exatamente de religião, mas estou vendo que é uma convergência bacana nas nossas falas. Queria agradecer, então, portanto, à comissão organizadora da jornada por compor essa mesa dessa maneira e a jornada de um modo todo que está sendo muito bacana. E agradecer a quem está nos vendo agora e nos escutando. Como vocês estão vendo, eu estou fanho, vocês vão ter que me ouvir assim mesmo. Eu estou com uma alergia desde segunda-feira que está resistindo para sair. Já apelidei ela de Donald Trump. Vamos lá. Meu trabalho se chama Éticas Neoliberais e Psicanálise e eu pretendo defender nessa comunicação o seguinte argumento. Se a psicanálise ainda busca sustentar seu potencial subversivo em face da moral, cabe a ela se posicionar diante das éticas neoliberais. Preciso, então, esclarecer 2 pontos aqui para o meu argumento. Né? 1, que potencial subversivo é esse? 2, do que eu falo quando eu digo éticas neoliberais e não, por exemplo, ética neoliberal? Em um de seus últimos trabalhos publicados, Influência de Freud sobre a Medicina, de 1933, o Ferenczi escreveu o seguinte, abre aspas, os países que não se distinguem particularmente pelo apego ao pudor, foram incapazes de manifestar seu reconhecimento da psicanálise. A França, a Áustria e a Itália são países onde a análise se defrontou com a mais forte oposição, ao passo que a Inglaterra e os Estados Unidos, países de moralidade sexual notoriamente restrita, mostraram-se mais receptivos. Fecho as minhas aspas aqui. A observação de Ferenczi segue a linha de raciocínio apresentada por Freud em Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, de 1908, que, grosso modo, sugere que viver em sociedades cuja moral sexual tolera pouco a liberdade nos costumes é tomado como um agravante ou mesmo causa das doenças nervosas modernas. Porém, além disso, a passagem de Ferenczi também permite reconhecer que em situações de agravamento dos psicopatológicos, devido à intensificação de certo puritanismo, que se torna mais evidente a demanda feita à psicanálise, qual seja que ela ajude aqueles que sofrem deste quadro geral a questioná-lo, criticá-lo e, quem sabe, subvertê-lo. Um lembrete para nossos tempos no Brasil, em que o puritanismo está em alta, como a gente viu na fala dos colegas, né? Há uma demanda de psicanálise, portanto. Freud e seus discípulos sabiam muito bem o quanto abordar o tema da sexualidade como não sendo exclusivamente genital, como estando presente desde a infância, desvinculada da reprodução, mas ligada ao prazer e à repetição, era subversivo. Ainda mais subversivo,
era pensar o tratamento do sofrimento neurótico como um livre falar acerca de qualquer coisa, sexo, violência, dinheiro, etc., sem julgamentos, mas, ao contrário, um incentivo à associação livre, à elaboração, à crítica de si e dos nossos ideais. Os primeiros psicanalistas eram gente marginal, estranha, subversiva. Pois bem, a gente faz um recorte e vai para os anos 50. O que acontece ali? Nos anos 50, Jacques Lacan acusava grande parte da comunidade psicanalítica de ter abandonado o potencial subversivo da psicanálise e ter abraçado o que ficou conhecido como ego psychology, psicologia do eu, que no seu artigo Variantes do Tratamento Padrão, de 1955, ele a chama de uma teologia do livre-arbítrio reacionário, a qual seria moral sintônica. Teria emergido e se proliferado uma psicanálise adaptativa, normalizante e, por isso, absolutamente inócua em termos de crítica e subversão da moral. Ser psicanalista virou escolher ser um profissional de saúde, entre outros. Bom, chegando nesse ponto, eu acho que eu posso passar para aquele outro tema que eu havia indicado no começo da minha fala, né? O tema das éticas neoliberais. Para isso eu vou me valer do Michel Foucault. Em seu curso, no Collège de France, publicado sob o título De Nascimento da Biopolítica, ele trata, na verdade, do nascimento do neoliberalismo, né? E como indica o Joel Birman, esse estudo de Foucault interessa particularmente porque, sem desprezar os aspectos políticos e econômicos, ele dá grande importância ao ponto de vista ético-moral do neoliberalismo. Por isso eu consultei. Nele, se vê que a moral neoliberal, que vem se intensificando no mundo desde o fim dos anos 70 e no Brasil de forma mais evidente desde os anos 90, com talvez um clímax hoje em dia, se coaduna com o diagnóstico de Lacan a respeito da ego psychology. Trata-se de uma teologia do livre-arbítrio reacionário. Foucault esclarece que a concepção de homem que define o neoliberalismo é a de um empresário de si mesmo, que toma a si mesmo como seu capital e como seu produtor ao mesmo tempo. Por isso, o trabalho, por exemplo, é reinterpretado pelo neoliberalismo como uma atividade que deveria ter o melhor desempenho possível, pois assim traria mais renda para o empresário, que não é outro senão eu mesmo. Eis o individualismo neoliberal, no qual cada um deve ser absolutamente responsável por tudo o que lhe acontece na vida, por cada escolha, cada sucesso e cada fracasso. Eis também a condição de tomar toda análise do trabalho pelo referencial capital humano. O capital humano é parcialmente inato e parcialmente adquirido. Investir no capital humano inato é o sonho, por exemplo, de uma engenharia genética que visa aprimorar corpos. Investir no capital humano adquirido é investir em formação, sempre continuada, agregar valor, como se diz por aí, investir também em saúde, em segurança, enfim, investir em cuidados. Cito Foucault, abre aspas. Esse investimento, o que vai formar uma competência máquina, será constituído de quê? Por exemplo, pelo tempo que os pais consagram a seus filhos fora das atividades educacionais propriamente ditas, o número de horas que uma mãe de família passa ao lado de seu filho, quando ele ainda está no berço, por exemplo, vai ser importantíssimo para a constituição de um capital humano, ou seja, vai se chegar a toda uma análise ambiental, como dizem os americanos. Fecha aspas. O livre-arbítrio, ato de fé do neoliberal. Se vocês quiserem, podemos concordar com Max Weber. O protestantismo é condição de possibilidade do espírito capitalista, tudo bem. Mas o capitalismo neoliberal, ao exigir de cada ser humano a total responsabilidade por seu livre-arbítrio, o faz interpretando cada ação humana em termos de perdas e ganhos de capital humano. Mas vejam, Foucault descreve, então, duas éticas que, na história da psicanálise, não estão exclusivamente associadas ao que Lacan reconhece como ego psychology. O tema do capital humano e, portanto, da importância do investimento dos pais nos filhos, da preocupação com o ambiente em que os seres humanos podem desenvolver melhor seus atributos, parece esboçar uma ética do cuidado, ou seja, uma posição ética que critica uma moral muito rígida, repressiva, e se debruça sobre criar espaços e ambientes
em que os humanos podem se sentir mais livres e seguros para desenvolver modos de ser que serão tomados como, em última instância, capital social. Fez-se e faz-se psicanálise sob esta ética. Muitas vezes tentou-se associá-la, eu entendo que injustamente, a nomes importantes de nosso campo, como, por exemplo, Donald Winnicott. É preciso saber investir mais e melhor nas crianças, se de fato queremos que elas sejam felizes e bem-sucedidas, aconselha o super-eu coach neoliberal. A outra ética, que se delineia na exposição de Foucault, se centra no tema do empresário de si. Se uma cultura espera de alguém que ele seja empresário de si mesmo, empreendedor de si, ora, ele terá de tocar a própria vida, seja no trabalho, seja em campos extras profissionais, como em suas amizades, amores, saúde, lazer, etc., como quem toca uma empresa capitalista. Deve fazer escolhas para ter pouco ou nenhum prejuízo, deve maximizar lucros, gerir e diversificar investimentos quando apropriado, avaliar gastos, apresentar a si mesmo como produto, objeto do consumo alheio, o que, por sua vez, lhe trará outros ganhos e outros desafios. Deve se preocupar em capacitar-se, deve detalhadamente pesar suas decisões para não levar sua empresa à bancarrota, mas sim subir na hierarquia social. Deve, enfim, se responsabilizar integralmente por cada aspecto de si, por suas escolhas, desejos e prazeres. Esboça-se, assim, uma ética da responsabilidade. Tudo que te acontece é responsabilidade tua, incentiva o super-eu coach neoliberal. Fez-se e faz-se igualmente uma psicanálise sob essa direção, e há aqueles que tentam relacioná-la a Freud ou a Lacan. Tentou-se criticar a ética do cuidado com a ética da responsabilidade, e vice-versa, nas guerras intestinas do campo psicanalítico. A leitura de Foucault pode ensinar aos psicanalistas que aquelas críticas são insuficientes se queremos, de fato, que a psicanálise seja ainda uma prática subversiva. No século XXI, a moral vigente é a moral neoliberal. Essa terrível pandemia do Covid-19, por que estamos passando, demonstra bem isso. A força de discursos que incitam a cada um cuidar de sua própria saúde, temer a intervenção do Estado, do SUS, tocar seus próprios negócios diante do desafio pandemia, ir e vir onde quiser, fazer uso de sua liberdade, de seu livre-arbítrio como responsabilidade individual por seu adoecimento ou disseminação da doença, é clara. A força de discursos que exigem o retorno às escolas das crianças, pois um ano parado com o ensino incipiente online será terrível na capitalização das potências de seus filhos, a falta de exercícios físicos, das viagens recreativas, etc., tornará as crianças pouco desenvolvidas, em última instância menos preparadas para a vida adulta, para a vida na selva adulta. Seus instrumentos de sedução serão menos desenvolvidos, seus instrumentos de imposição de si também. Enfim, esses discursos também são claros. Há quem diga que essa situação limite à pandemia da Covid-19 levará à ruína o neoliberalismo. Eu prefiro a prudência. Aguardemos. Por ora, ele ainda é a moral que ordena a nossa cultura. Evidentemente, a resistência, estamos aqui, né? Mas vivemos o auge do neoliberalismo, mesmo que casado com o fascismo. O neofascismo, aliás, é um fascismo em que a massa é uma massa de individualistas. Então, é um fascismo neoliberal, se vocês quiserem. A ética do cuidado e a ética da responsabilidade continuam sendo guias para a experiência da vida neoliberal. Em certo nível, elas não se antagonizam, mas, ao contrário, se complementam. Mas, então, que posição ética é própria à psicanálise para que ela possa assegurar que ela, a psicanálise, não importa se hibridizada numa ética da responsabilidade ou numa ética do cuidado, mantenha seu aspecto subversivo, crítico, problematizador e, portanto, preocupado com alguma liberdade que o sujeito exercite diante da moral que o leva à doença nervosa. É aí que o último termo que Lacan atrela à teologia do livre-arbítrio ganha sentido. O último termo era reacionária, para quem não lembra. Teologia do livre-arbítrio reacionário. O que há de reacionário no individualismo neoliberal? Lacan estava falando da psicologia do ego, lembremos. A discussão se travava dentro do campo psicanalítico. Em psicanálise, nessa disciplina que disse ao mundo que o eu não é senhor em sua própria casa, tomar o indivíduo como detentor de um absoluto livre-arbítrio e, por consequência, absoluta responsabilidade por suas escolhas, pelo seu sucesso ou seu fracasso, ou seja, ao se reduzir o sujeito ao eu narcísico, o que se tem é uma posição reacionária dentro da psicanálise. Reação diante do quê? Do inconsciente, como instância irredutível ao eu
e como, aliás, marca da condição humana. Foucault sagazmente defendia que a verdadeira novidade que a psicanálise trazia ao mundo, e por isso que há de verdadeiramente subversivo nela, era bem mais o fato de que há o inconsciente, de que somos sujeitos divididos, do que o fato de que nossos sofrimentos se relacionam aos problemas da sexualidade. Não que nossa abordagem da sexualidade não seja exclusiva, nós sabemos que ela é. Mas nós, psicanalistas, parecemos esquecer o quão incompatível o conceito de inconsciente, ao menos o freudiano, é com a moral individualista, narcísica que pauta as relações humanas contemporâneas. A ética da responsabilidade sem conceito de inconsciente recai no individualismo. A ética do cuidado sem conceito do inconsciente recai na utopia da adaptação social, em coisas como a pedagogia voltada a formar líderes que a gente vê por aí. Mas a ética da responsabilidade com o conceito de inconsciente se torna outra coisa. O mesmo para a ética do cuidado. O que importa é que nós, psicanalistas, afirmemos, então, ora bolas, uma ética do inconsciente. E talvez uma estética também. A ética do inconsciente é, por isso, mais que a tradução dele, o reconhecimento de que, além do eu pré-consciente, algo subverte sua imagem e sua narrativa, e que, ainda assim, faz parte daquela subjetividade. Seja a escuta lacaniana, que toma o sujeito da enunciação como distinto do enunciado e indicativo do sujeito do inconsciente, seja o reconhecimento winnicottiano da espontaneidade e da criatividade como característica fundamental da experiência humana, notadas melhor em momentos de relaxamento do eu, de não integração, o que se vê são tentativas de importantes psicanalistas, cada um à sua maneira, com toda a diferença técnica e teórica que os dispõe em trajetórias na psicanálise singulares, de tomar o inconsciente menos como algo tradutível em um enunciado e mais como algo que sempre sobra, resta, resiste à tradução, ao domínio. Eu vou terminar minha fala. Admitir que uma autoridade sempre pressiona por expressão, recolocando o problema de quem é o sujeito, eis nossa ética, tão importante em tempos de neofascismo e até mesmo de devaneios totalitários, que, aliados ao neoliberalismo, só conseguem conceber a subjetividade sob o prisma do sujeito idêntico a si mesmo, ao seu discurso, à sua imagem. A essa ética que se some nossa estética do estranho, do disforme, do paradoxo, do inconsciente, e que façamos uma política. Obrigado. Obrigada, Pedro, pela sua exposição. Agora eu gostaria de pedir aos palestrantes que abrissem os microfones e pedir para quem está assistindo que faça perguntas, comentários, para que eu possa transmitir aos palestrantes e a gente poder começar aqui o debate. Mas já começando, né, como as perguntas não estão direcionadas, mas podem ser para quem quiser, já tem aqui algumas questões que eu coloco para os três. Quem quiser responder, fique à vontade. Como a psicanálise pode ser subversiva à lógica neoliberal? Bem, suponho que é para mim essa pergunta na medida em que eu disse que ela que tem que ser, né? Mas eu acho que eu falei isso, né? Eu acho que ela pode ser subversiva na medida em que ela trabalha a partir da ideia de um descentramento do sujeito. Ela faz o sujeito escutar que ele tem um inconsciente. Isso tem um potencial subversivo que a gente esquece. Eu acho que isso é bastante transformador. Eu vejo, pelo menos no meu consultório e na minha própria experiência de analisando. Mas se a gente sai do locus do consultório e pensa no espaço público, como aqui, né, eu acho que o que a gente tem que fazer como psicanalistas é restabelecer a importância desse conceito, o inconsciente. É muito comum hoje em dia você pegar trabalhos de psicanalistas ou falas em público de psicanalistas em que ele sequer aparece, como se a gente acreditasse que ele não tem mais a importância que teve anteriormente. Pois a minha aposta é que ele tem bem mais do que a gente que já se acostumou com ele, porque a gente é psicanalista, a importância que a gente dá. Falar de inconsciente, um inconsciente que faz com que o sujeito não possa se identificar a si mesmo, que quando alguém fala, algo excede a sua fala e aponta para desejos com que a pessoa conscientemente não se identifica, isso é absolutamente transformador, né? E isso seja no espaço de uma clínica particular, seja no espaço público. Pedro, obrigada. Éder e Gabriel, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre
como a psicanálise pode ser subversiva? Então, temos aqui mais uma questão. Por que vocês acham que a religião tem triunfado? Eu sei que isso já passou aí nas falas, mas de repente é um pedido para falar mais um pouquinho. Acho que eu posso ensejar já algumas falas que eu vi que também aqui nós temos um bate-papo com inúmeros comentários bem interessantes. Então, acho que tomando um pouco isso que que acabou de ser perguntado, né, sobre esse triunfo da religião, né, que existe, por exemplo, uma defesa do Jacques Lacan desde os anos 70, em que ele coloca que a religião ela tem essa capacidade de produzir sentido. É uma capacidade muito rápida de produzir sentido, de mobilizar significantes, de referenciar seja tradições, seja coisas arcaicas, enfim, há uma plasticidade muito grande dos corpos religiosos em se adaptar, em se transformar, em atender a diferentes demandas e mesmo a se antecipar a demandas e a questões subjetivas pregnantes, né? Então, acho que é uma questão interessante para a gente pensar aqui, que, por exemplo, por que a religião triunfa, e se nós formos falarmos aqui dessa vertente neoliberal do neopentecostalismo, né, para já ir tomar algumas falas, o que dá para dizer de cara é que talvez a falta de um corpo institucional tradicional, né, a essa pluralidade de lugares onde a carisma religiosa possa existir, seja em pastores, seja em diferentes comunidades, seja em diferentes mídias, isso acaba possibilitando que essa máquina de produção de sentido, que é o discurso religioso, seja cada vez mais afiada, aguçada e capaz de produzir discursos que promovam identificações, que promovam, de alguma forma, seja amparo, seja possibilidades de identificação, de criação sintomática, de criações existenciais, né? Então, acho que começa por aí. E aí, eu vi que teve um comentário aqui que eu acho que talvez seja importante, da Fátima Disman, né, que ela retoma, eu acho que eu posso pegar isso, Gabriela, né, que ela propõe que a gente fale a partir de uma fala do Boaventura de Souza Santos num escrito recente dele, que eu acho que é de maio, né, A Pedagogia do Vírus, que eu vou reler, que eu não sei se todos estão tendo acesso a esse bate-papo, que é: por muitas razões, escreve Boaventura, tenho defendido que o tempo dos intelectuais de vanguarda acabou. Os intelectuais devem aceitar-se como intelectuais de retaguarda, devem estar atentos às necessidades e às aspirações dos cidadãos comuns e saber partir delas para teorizar. De outro modo, os cidadãos estarão indefesos perante os únicos que sabem falar a sua linguagem e entender as suas inquietações. Em muitos países, esses são os pastores evangélicos conservadores ou os imãs do islamismo radical, apologistas da dominação capitalista, colonialista e patriarcal, né? E aí a Fátima sugere que se comente abrangendo a nomenclatura intelectuais a psicanalistas. E eu acho que isso é bem sobre porque tem nesse momento que eu acho que o Pedro resolve falar sobre o que o Lacan chamou de teologia do livre-arbítrio reacionário da Ego Psychology, né? Foi num momento bastante específico da obra dele, e cerca de 20 anos depois disso ele vai dar uma entrevista para France Culture para falar de um grande evento de psicanálise na França, que, enfim, congregava a SPP e a SFP, né? Que eram as duas grandes escolas daquele momento, da quais eles não faziam mais parte. E aí ele é perguntado sobre o sucesso midiático da psicanálise e sobre como ele encarava a psicanálise tendo se tornado um fato de cultura, um fenômeno de cultura, né? Que eu acho que bate um pouco naquilo já que o Pedro também vinha sinalizando aqui. E a resposta do Lacan é que é complicado pensar assim, porque supor que é um fato de cultura é supor que é um fato de natureza.
também, né? Ou seja, supor que há coisas da natureza e que há coisas de cultura, e que a psicanálise seria um fenômeno de cultura, portanto, um fenômeno midiático, capaz de explicar coisa, capaz de realmente de produzir sentidos em relação aos fatos de natureza. Então, acho que tem essa questão que é muito operante para a gente, assim, que o Éder comenta, que o Pedro termina a fala dele em relação a isso, né? Que há algo que acaba funcionando nos movimentos psicanalíticos, naquilo que é a cultura psicanalítica, que é a transmissão da psicanálise, que são essas defesas de discursos, de certas formações de grupo. Por exemplo, a Miriam Debier Rosa escreve sobre o pacto velado que existe entre, por exemplo, entre um paciente e um analista de diferentes classes sociais, né? Então, acho que tem várias coisas que a gente pode ir tocando aí que tem a ver com o fato de que nós sempre estaremos numa sociedade, nós somos, de alguma forma, partes dessas secreções sociais, e que, enfim, a gente tem que constantemente se haver com isso e se recolocar, inclusive nós mesmos, as nossas práticas e as nossas capacidades discursivas como tomadas por essa cisão subjetiva e, portanto, pelo inconsciente, né? E só isso pode ser subversivo, que é realmente essa capacidade de descentrar e se deslocar. Mas eu deixo a palavra para os colegas um pouco. Tem um comentário aqui também, não sei se eu estou te atropelando um pouquinho, Gabriela, perguntando aqui o que há de novo no neoliberalismo no discurso neopentecostal. E aí eu acho que é importante fazer esse comentário também, porque, como o Pedro colocou, né, o neoliberalismo é justamente esse processo de responsabilização, de colocação no eu, de toda responsabilização pelo livre-arbítrio, né? É a centralidade radical do eu e a centralidade radical da consciência, né? E aí o que acontece? Como o sujeito é um sujeito dividido, e a psicanálise vai trazer esse movimento, como o sujeito é descentrado, né? Como justamente o sujeito é um sujeito do inconsciente, não há a possibilidade do sujeito ser completamente responsável pelo próprio eu. Justamente porque existem outras forças, forças conflitivas no próprio processo subjetivo, que a psicanálise traz isso desde o seu nascedouro. E aí, o que o discurso neopentecostal vai trazer? Vai trazer uma coisa que vai ratificar o neoliberalismo, que vai mostrar líderes e vai mostrar formas de ser totalmente capaz, atuante, e vai ser totalmente um modo de ser totalmente capaz de ser responsabilizado pelo próprio eu a partir de uma certa ajuda divina, né? É Deus a serviço de um ego que seja completamente responsável por si próprio. E isso fica muito colocado e muito localizado na figura dos líderes neopentecostais. Porque os líderes neopentecostais, eles alcançaram principalmente as benesses da prosperidade, né, e alcançaram ali um modelo de família. Então, é nesse momento em que os líderes neopentecostais se tornam um ideal de eu que corresponde a essa ética neoliberal ou essa moral neoliberal, que eu colocaria dessa forma. Então, quando se entra nesse movimento, há, claro, né, um processo de massificação, justamente porque os líderes neopentecostais se tornam justamente o ideal de eu desse modelo neoliberal. Aí eu acho que a gente fecha com essa questão. Eu não sei se vocês querem comentar, tem uma pergunta lá em cima. Sim, eu queria só fazer um comentário a partir do que você está falando. Isso aí configura o que é conhecido como uma teologia da prosperidade, que é como é chamado essa teologia específica das igrejas neopentecostais, que, diferente de teologias anteriores, a teologia da prosperidade tem a seguinte marca, né, de que o sujeito ele precisa, por um ato de fé, e, portanto, responsabilidade exclusiva dele, por um ato de fé, assegurar o seu laço à própria religião e a Deus, de um modo mais específico, e por esse ato de fé fazer valer os seus desejos e as suas vontades.
e isso se realizará aqui nesse mundo. Não se trata de um ganho num lugar no céu, no além, uma vida próspera depois, mas uma vida próspera aqui. De modo que, se você é rico, é porque você é alguém que tem bastante fé e que, portanto, está bastante alinhado à religião e a Deus. Se você é pobre, é porque você, coitado, não conseguiu ter muita fé, você tem algum problema com a tua fé e, por isso mesmo, você está muito distante de Deus. O que, digamos, que é absolutamente cruel, né? Agora, a Rafaela Vaz fez um comentário ali que eu gostaria de conversar com ela, que me parece que é a respeito da minha fala, tá? Que é o seguinte, ela diz assim: fico com uma questão, se de fato apenas reafirmar o sujeito do inconsciente bastaria para a subversão da psicanálise. É comum escutarmos frases na comunidade psicanalítica como responsabilizar o sujeito, se responsabilizar pela parte que te cabe, há um gozo neste sofrimento. Por vezes, me parece que a própria reafirmação do sujeito, do inconsciente, acaba caindo na armadilha da moral neoliberal, por mais que isso se mostre como uma contradição absurda. Rafaela, eu só tenho a concordar contigo. Eu acho que eu quis comunicar exatamente isso. Se a gente ficar nesse discurso de responsabilizar o sujeito, né, ou seja, uma ética da responsabilidade, isso é insuficiente para a gente ser subversivo. Pois a ética neoliberal é uma ética da responsabilidade. Só que eu também falo a mesma coisa para a ética do cuidado. Costuma-se criticar essa ética da responsabilidade pela ética do cuidado. Eu também acho que ela também, se a gente analisar pelo Foucault, também é uma ética neoliberal. A diferença é a gente, quando responsabilizar o sujeito, não substancializá-lo. Eu acho que esse é o problema. Certa parte do discurso psicanalítico substancializa até mesmo o sujeito do inconsciente. Começa a dizer qual é o conteúdo do inconsciente. No inconsciente tem seio bom, seio mau, indo para lá e para cá. No inconsciente tem um Édipo bem gordo, que explica tudo. No inconsciente tem isso, tem aquilo. Se você substancializa o sujeito do inconsciente, você realmente recai numa unificação do eu. O Freud, as primeiras linhas do texto dele, O Inconsciente, o que ele vai dizer lá? Que nesse texto vai falar sobre o inconsciente, mas tem um problema. Que o que ele pode falar sobre o inconsciente é algo que foi traduzido e tornado consciente, e, portanto, não é mais o inconsciente. É por isso mesmo que ele dá muito mais importância a explicar uma espécie de dinâmica do inconsciente, uma certa lógica do inconsciente, do que ficar descrevendo conteúdos, né? Enquanto quando a gente tornar o inconsciente algo cheio de conteúdos que a gente sabe, ou que a gente é capaz de saber, acreditar que a tradução do inconsciente é o inconsciente, aí você tem razão, a gente vai estar responsabilizando o sujeito tal qual qualquer moral neoliberal. Eu gostaria de colocar uma pergunta aqui da Ana Beatriz Lima da Cruz, para os três. Excelentes as contribuições de vocês. É para o Gabriel, na verdade. Gabriel, gostaria que desenvolvesse sobre a associação dos evangélicos ao movimento de regulamentação da psicanálise. Certo, eu vou aproveitar e vou associar essa pergunta a duas anteriores. Uma da Camila, né, que é o que há de novo no neoliberalismo, no discurso neopentecostal, e a questão dos psicanalistas religiosos, né, e como religiosos têm se apropriado de conhecimentos da psicanálise. E isso é bastante impactante para nós aqui que estamos numa jornada sobre o futuro. Por quê, né? Porque avançando no campo do discurso religioso, como o Pedro acaba de falar da teologia da prosperidade, alguns pesquisadores também falam na teologia do domínio, que é mais ou menos o seguinte: na teologia da prosperidade, ou até numa versão anterior do pentecostalismo, o mundo, a terra prometida, a segunda vinda de Cristo, que marcaria a escatologia final, né, que marcaria o final dos tempos, isso faria com que certos escolhidos, aqueles que tinham mantido uma vida cética, uma vida puritana, uma vida livre do pecado, livre da modernidade, esses renasceriam, esses viveriam nesse mundo de Jesus Cristo, nesse mundo da segunda vinda de Cristo, né? Nesse mundo que seria o paraíso, né? Existem, por exemplo, algumas profecias que falam numa quantidade específica de 144 mil, que renasceriam neste novo lugar, que todo mundo se lembra muito bem daquelas imagens daquela revistinha dos Testemunhos de Jeová, a Torre de Guarda, né? Porém, eu acho que a teologia da prosperidade e o fato de que a eleição
e a legitimação da conversão e da fé do sujeito se dá nesse mundo pelo seu sucesso financeiro, pela sua saúde física, pelo seu bem-estar, pela sua riqueza de alguma forma, né? Pela sua vida material, isso acabou ensejando uma transformação na ancoragem que esses grupos e esse tipo de discursividade religiosa pensam em relação ao mundo. E aí o que a gente chama de teologia do domínio é essa necessidade de que os grupos evangélicos, né, os grupos evangélicos neopentecostais, mais propriamente ditos, que eles dominem esse mundo, esse tempo, e que eles conquistem esse mundo aqui, o nosso, para assim preparar para a segunda vinda de Cristo. Isso passaria por uma série de acontecimentos políticos, como, por exemplo, a existência de um Estado de Israel. Né, o que a gente faz com que, por exemplo, desde o final dos anos 80, haja financiamento de grupos políticos evangélicos na Guatemala por grupos sionistas de Israel, por exemplo. Então, né, são fenômenos muito interconectados que a gente entende por que o Trump, o Bolsonaro, né, que são sustentados por evangélicos, apostem na troca da embaixada em Israel, né, coisas que parecem assim descabidas. Mas aí é interessante, né, que essa conquista do mundo, é uma conquista da cultura, é uma conquista da cultura popular, é uma conquista do Estado, é uma conquista da educação, ou seja, é um retorno realmente da religião, desse tipo de religiosidade à coisa pública. Isso faz com que seja autorizado e que seja desejado um aumento, por exemplo, de congressistas evangélicos, um membro do STF que seja terrivelmente evangélico, né? Ou seja, essa presença da discursividade evangélica ou cristã em todas as alçadas da sociedade. E aí, em muitos momentos, por exemplo, a gente tem, por exemplo, em 2003, e mais recentemente em 2013 e agora, logo que se assume logo no dia 1º de fevereiro de 2019, quando entra a nova turma de congressistas, a gente começa a ter novamente discussões sobre a presença de orientações religiosas em práticas e técnicas de saúde, né? E aí a gente tem, por exemplo, a discussão sobre se os psicólogos poderiam oferecer terapias de conversão de gênero e de orientação sexual, né? Que no estado de Rio de Janeiro vem desde o início dos anos 2000 isso, no Brasil um pouco mais tarde. A gente tem desde 2009 ou desde 2010 o Sistema Único de Saúde financiando o cuidado e o tratamento das adições em comunidades terapêuticas cuja organização, ideologia e técnica de cuidado são essencialmente religiosas, e isso, claro, vai se aliando a uma série de discursos, por exemplo, o discurso de que as adições devem ser tratadas pela abstenção. Isso, na verdade, se alia ao que defendem esses grupos que trabalham com técnicas religiosas de cuidado, né? Então, é uma série de discursividades muito entremeadas, assim, que realmente parecem conectar esse ethos neoliberal com o ethos evangélico. E aí eu acho que é interessante, porque quando a gente fala na psicanálise, por exemplo, Lacan, no Seminário 7, ele tenta emparelhar, né, ou até transcrever a técnica da psicanálise com uma ética da psicanálise. No entanto, sempre há uma criação técnica da psicanálise, ou seja, sempre há artifícios técnicos que a psicanálise inventa, descobre e que realmente podem ser apropriados por outros campos discursivos, por outros campos de cuidado, às vezes de forma bastante benéfica, por exemplo, quando a gente tem um campo multidisciplinar na saúde coletiva, porém, isso também pode ser capturado por outros grupos que se utilizam da psicanálise e daquilo que a psicanálise inventa com outros fins, né? Porque não há garantia ética quando a gente fala de técnica. Né? Então, acho que isso é importante, e aí isso, por exemplo, na questão na questão do
desse desenvolvimento de escolas de psicoterapia ou de escolas de psicanálise que seriam as únicas responsáveis por transmitir, por ensinar psicanálise. A gente vê um aparelhamento disso por grupos evangélicos que, obviamente, entendem que psicologia, psicoterapias e psicanálise são instrumentos bastante efetivos de dominação ideológica. É isso. É exatamente porque porque a ética da responsabilidade e a ética dos cuidados é de origem neoliberal e, portanto, se coaduna muito bem com a idealização do sujeito como um sujeito individual, né, individualista, neoliberal, que, creio eu, as igrejas evangélicas lutam tanto para que exista uma psicanálise evangélica, pois ela atende muito bem àquela forma de concepção do homem. Ela atende muito bem a estratégias de poder que levam o fiel a se responsabilizar somente e unicamente por tudo que acontece com ele, e leva, ao mesmo tempo, a expectativa de que a igreja, o pastor, a comunidade, cuide dele, né? Seja de um modo ou de outro, ela atende a esse tipo de dominação que existe em certos grupos neopentecostais. Queria trazer aqui a pergunta da Simone. Gostaria de escutar um pouco, por gentileza, sobre como a experiência clínica pode nos apoiar na busca de uma mitigação desta ética individualista quando nos vemos diante de um ambiente onde mesmo os sujeitos engajados em um espectro político progressista, ou seja, supostamente à margem desses fundamentalismos, colocam a si e as suas redes mais próximas e protegidas até mesmo pela ética neoliberal no que diz respeito à família, aos riscos biológicos da pandemia. Bem, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, né? Talvez gostaria de ouvir um pouco mais a pessoa que fez a pergunta, mas, de qualquer maneira, se eu entendi bem, ela está perguntando como a psicanálise pode funcionar como potencial subversivo em tempos de pandemia para quem não é um fundamentalista, etc. Enfim, na verdade, o que a gente pode dizer tempos de pandemia são problemas para todos, inclusive para nós psicanalistas, né? O que a gente sabe é o que as pessoas estão fazendo. A gente está no meio disso e vivendo junto, né? A gente está tentando encontrar meios, ao mesmo tempo, de sobreviver e escutar a luta para sobreviver dos outros e tentar fazer com que isso não seja só sobrevivência, que isso vire vida também, né? Eu posso falar da minha experiência. O que eu tenho feito é tentado atender online as pessoas e tentado participar do máximo número de atividades, mesmo online. E achei que isso não seria muito potente, não, mas tem sido bastante potente, ao contrário do que eu imaginei, né? Porque eu acho que é muito diferente um atendimento online em época em que não havia pandemia para agora. Naquela época, atender online tinha um sentido diferente do que tem agora. Atender online agora mostra um cuidado com o outro, né? Antes, talvez mostrasse um distanciamento, uma falta de cuidado, uma falta de tempo, para alguns casos. Agora, ao contrário, é uma expressão de cuidado e de engajamento numa tentativa de ainda permitir que o outro possa falar, mesmo estando fechado em casa, assim, ter com quem falar e assim por diante. O que tem tido como efeito é que a psicanálise tem acontecido online. A minha experiência tem dito isso para mim, mas eu tenho escutado outros psicanalistas diversos falando disso. O Joel teve uma comunicação alguns meses atrás sobre isso, muito interessante, em que ele demonstra isso, né, na fala dele. Eu não teria outra coisa a dizer a respeito dessa pergunta, porque não sei nem se eu entendi ela muito bem. Uma pergunta para o Éder. Fale mais um pouco sobre desamparo e vulnerabilidade. Pergunta da Priscila. Sim. Eu acho que tem uma questão que eu coloquei na minha fala, né? Sobre uma diferença entre desamparo e vulnerabilidade. E aí eu acho que basicamente a gente pode pensar que o desamparo é uma condição humana que nos atravessa a todos e que a vulnerabilidade, ela tem gradações, né? Existe uma maior vulnerabilidade para
pessoas que têm marcadores sociais de diferença que, de alguma forma, são aí, de fato, diversas. Um sujeito, uma mulher negra, lésbica, vivendo, por exemplo, numa comunidade, ela tem marcadores de vulnerabilidade muito maior do que um homem hétero rico vivendo aí num lugar que não seja um lugar que é uma comunidade ou um lugar à margem, né? Então, existem níveis de vulnerabilidade em que sujeitos estão aí vivendo de formas diversas. E aí eu acho que esse movimento, né, de vulnerabilidade, ele é acentuado por conta das morais neoliberais, justamente porque retira do público, do Estado, de produções mais coletivas, a possibilidade da gente, inclusive, lidar e negociar com o desamparo. O desamparo, necessariamente, ele pede, de alguma forma, um laço social, ele pede que um outro possa, de alguma forma, partilhar ali certos cuidados. E aí eu acho que dentro desse processo, inclusive da pandemia, nessa pergunta que a Simone está trazendo, né, é que a moral neoliberal, mas o movimento de cuidado que a gente, de alguma forma, recebeu aí durante o processo da pandemia, que é o distanciamento social, colocam isso em questão. É justamente o fato da gente precisar contar com o outro para estar num certo distanciamento social, para que não haja, né, aí uma maior transmissão do coronavírus, é que a gente, de alguma forma, né, não tem justamente esse retorno, justamente por conta do fato da gente, de alguma forma, ignorar esse processo do desamparo logo do laço social. E aí a gente tem uma outra questão que é posta por conta desses movimentos da moral neoliberal, essa ética, esse movimento, né, que o Pedro vai trazendo, de uma certa responsabilização total por si mesmo, cria aí um furo dentro desse movimento, justamente porque a gente não dá conta da gente. A gente precisa de um outro. Inclusive, precisa de um outro nesse processo da pandemia, olha que paradoxo, para que a gente faça um laço social de nos mantermos em distanciamento social. Como a gente não faz um laço social, porque a gente, de alguma forma, ignora tanto o desamparo quanto, de alguma forma, aposta aí por conta da moral neoliberal nesses processos de vulnerabilidade, há essa impossibilidade de fazermos um distanciamento social, justamente porque o neoliberalismo, ele, de alguma forma, cria ali, né, toda uma engrenagem que faz com que pessoas não possam estar em distanciamento social porque elas precisam trabalhar para sobreviver, né? E aí tem toda uma questão de um retorno de uma renda mínima, uma possibilidade de renda mínima e todo um questionamento em relação a esse processo que fica furado, porque isso, enfim, o governo, né, de forma geral, essa noção de Estado-nação está completamente instabilizada. E aí tem todo esse processo. Mas tem uma questão que eu acho que é importante colocar também a partir desse movimento, que justamente as questões relacionadas ao neopentecostalismo, elas fazem um ataque frontal a questões relacionadas à sexualidade. Eu acho que é importante a gente pensar uma questão aqui. Dentro de tudo isso que a gente está comentando, né, todos esses processos do que mediaticamente ficou conhecido como cura gay, a falácia da ideologia de gênero, né, toda a regulação em relação à sexualidade tem a ver com esse movimento neopentecostal. E se a gente for pensar, inclusive, uma certa crítica que o Foucault faz à psicanálise, em que ele fala da psicanálise como uma prática confissional. Ele compara, né, a psicanálise em um determinado momento com uma prática confissional. Então, muitas vezes, o que a gente vai percebendo é que tem um movimento religioso que fica tentando se utilizar da psicanálise porque entende a psicanálise
a partir dessa crítica do Foucault, como uma prática confessional que pode fazer com que haja, né, a partir dessa colocação da teologia do domínio, uma maior dominação sobre a questão da sexualidade. E aí, a partir desses processos de vulnerabilidade e a partir desse processo da moral neoliberal, tem um ponto assim nevrálgico que a gente precisa prestar muito atenção, que é justamente a sexualidade regulada. A necessidade de regular a sexualidade, porque com a teologia da prosperidade, houve a necessidade de se eleger um inimigo. E o inimigo, eu falei isso na outra jornada, e o inimigo que foi eleito foi a imoralidade sexual. Qualquer questão que tenha a ver, né, com um processo que pode fazer com que o sujeito se desresponsabilize de si, que tem a ver justamente com a questão do desejo, da sexualidade, do desejo sexual que o sujeito não escolhe, em que o sujeito só se dá conta de que tem, aquilo que justamente é próprio da psicanálise de descrever, que é esse movimento do desejo sexual, da sexualidade que não é controlada, ela precisa ser controlada. Ela se torna, então, o grande inimigo, tanto da moral neoliberal, quanto o inimigo a ser atacado pelo movimento neopentecostal. E aí, todos esses movimentos, né, de cura gay, da falácia da ideologia de gênero, esses movimentos começam a ficar muito, muito ratificados e fortalecidos justamente porque eles escapam e eles denunciam aí o furo desse processo de responsabilização total de si. Acho que essa é uma contribuição que eu queria fazer nesse momento. Tem uma pergunta para o Éder aqui da Priscila também. O que podemos aprender com os movimentos sociais dos mais vulneráveis sobre as formas do laço social para enfrentar o desamparo? Lições para a clínica. Tem uma questão muito importante que vai acontecendo com os movimentos sociais, né? É que, por exemplo, a população LGBTI+, ela acaba sobrevivendo, né, aos processos de ataque, principalmente aí, né, a partir do processo de criação do próprio movimento a partir da produção de comunidades. É muito interessante que a forma como existe a possibilidade de se enfrentar os ataques, né, vindos de fora da comunidade LGBTI+, é produzindo comunidade, é produzindo laço social a partir da consideração da vulnerabilidade. E é justamente a partir da consideração da vulnerabilidade que há a possibilidade, né, e aí, se a gente puder radicalizar isso, se a gente puder pensar que há a possibilidade da gente também reconhecer o desamparo, mas isso fica um pouquinho mais distanciado, inclusive dos movimentos sociais, mas a partir do momento que há o reconhecimento da vulnerabilidade, há a possibilidade lá social. Então, a maneira que a população LGBTI+, tem, de alguma forma, por exemplo, né, tô pegando aqui um exemplo, e também tem outras vertentes de outros movimentos sociais, mas estou pegando aqui um exemplo para falar desse processo. Quando se há o reconhecimento da vulnerabilidade, há a possibilidade de produção de laço social. Isso é, inclusive, uma colocação da Butler. E dentro desse movimento, a gente percebe coisas tão interessantes, por exemplo, acontecendo mesmo num governo de extrema-direita, que é a criminalização da homofobia, a criminalização da LGBTI-fobia. A gente percebe, por exemplo, né, uma junção muito forte dos movimentos sociais, mesmo com todas as questões, né? Porque justamente porque a gente é descentrado, porque a gente, de alguma forma, é dividido, porque existem vários conflitos, aí quando há um reconhecimento da vulnerabilidade, e aí eu acho que tem uma questão importante dentro dos movimentos sociais, né? E aí estou pegando aqui pensando uma questão. Esse reconhecimento ele produz um laço social que produz movimento de luta política. E aí a gente percebe que mesmo, né, e é muito curioso que dentro de um governo de extrema-direita que a gente está vivendo no Brasil, há um processo de criminalização da LGBTI-fobia. E aí eu acho que isso é justamente um efeito que acontece de uma junção. Né? Eu participo de alguns
movimentos sociais da comunidade LGBTI+, e é uma coisa muito interessante essa partilha da vulnerabilidade. Acho que tem outras questões aí, mas eu acho que é importante fazer essa colocação. Queria ler aqui um comentário da Natasha. Parabéns pela comunicação de todos, muito interessantes, potentes e ricas, não no sentido neoliberal. Ela agradece. Tem também uma pergunta do Júlio César Nicodemos para o Éder. Li um livro outro dia chamado O Diabo e a Fluoxetina, da antropóloga Maria Cortes. E neste livro ela fala de como a psiquiatria e a religião, como ambos mercados, conduzem a vida de uma boa parte da população brasileira, decidindo, inclusive, no campo político. Lembrei deste livro e fiz um link aqui com a lógica do desamparo, que hoje é justamente substituído por esses discursos, religioso e psiquiátrico, diante do mal-estar. Diante destes discursos, que são pretensamente sem furo, o que pode o analista, mais especificamente neste discurso neopentecostal, já que o outro da psiquiatria, bem ou mal temos conseguido algo no campo da saúde mental, quando os próprios sujeitos não cedem a esta lógica com sua loucura? O que pode o analista? Eu acredito que o analista pode simplesmente afirmar essa fragmentação, essa parcialidade, e eu acho que é justamente poder criar a possibilidade de não dar uma resposta que seja uma resposta totalizante, né? Eu acho que o que a psicanálise, ou como a psicanálise pode contribuir nesse movimento, é justamente ficar fazendo um apontamento do furo e entender que o furo não é necessariamente um problema, mas uma condição de invenção. Quando a gente, eu acho que diante esse cenário todo, ele é montado a partir do momento em que a gente olha o furo, olha a falta, olha o desamparo como problemas a serem resolvidos. Eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia de que o furo, o desamparo, a falta são problemas. A gente precisa trazer de novo, e a psicanálise, eu acho que ela é subversiva a partir do momento em que ela, ao considerar o furo, considerar o desamparo, considerar o descentramento do sujeito, considerar o sujeito dividido, não como um problema a ser resolvido, porque a moral neoliberal olha isso como um problema a ser resolvido, mas como uma condição que é uma condição humana que, ao ser afirmada, pode, de alguma forma, convidar o sujeito a inventar modos de vida que sejam modos de vida, né, que, de alguma forma, considerem o mal-estar. A gente não tem uma solução para esse problema se a gente colocar isso como um problema. Mas se a gente começar a entender que o furo, o desamparo, são condições para que a gente crie laço social, são condições para que a gente crie comunidade, são condições para que a gente, de alguma forma, invente vidas mais interessantes, mais plurais, mais diversas, eu acho que aí a gente pode, de alguma forma, ressignificar, inclusive, os processos de vulnerabilidade. E é justamente isso que alguns movimentos sociais têm feito. Só que aí é que está, né? Eu acho que como a lógica neoliberal está entremeada nesse movimento, muitas vezes esse processo de vulnerabilidade, ao ser afirmado, e vamos criar uma possibilidade aqui, né, de enlaçamento social e de luta social, acaba criando também, inclusive dentro dos movimentos sociais, movimentos microfascistas, que a gente precisa prestar atenção. Eu acho que isso é um assunto delicadíssimo, precisaria de uma mesa para se discutir, mas eu acho que é justamente fazermos uma afirmação da vulnerabilidade ao mesmo tempo em que a gente pode fazer um apontamento dessa parcialidade, dessa fragmentação da vida, é potencializar, afirmar isso para que a gente possa então fazer uma aposta no laço social e nos processos de diversidade. E aí eu acho que a gente precisa tirar esse processo de desamparo, de sujeito de indivíduo, de centramento de si como um problema e colocar como condição de invenção de uma vida que possa, de fato, abarcar um pouco mais os processos de diversidade. Há pedidos aqui para que Pedro e Gabriel também digam o que pensam
O que pode o analista diante dessa lógica neoliberal? Na verdade, eu concordo plenamente com o que o Éder falou, né? Eu acrescentaria ao que ele falou apenas o seguinte: isso que ele está dizendo, de apostar no desamparo como potência, isso aparece nos autores psicanalíticos de modo diferente, né? Na verdade, se a gente usar o termo desamparo, vai ficar difícil, por exemplo, para trabalhar com o Winnicott. Mas se a gente entende que quando o Winnicott fala que a não integração do eu é condição de experiência da criatividade, portanto, de experiência de uma potência do sujeito, não usaria o termo sujeito em Winnicott, né? Mas de uma potência criativa, ele está, ao menos, colocando uma antítese entre o que nós devemos produzir e escutar com a psicanálise e a formação de um eu enrijecido, duro, que, de certa maneira, é o eu idealizado na cultura neoliberal. Eu não diria duro no neoliberalismo, pois o neoliberalismo supõe uma flexibilidade do eu. O eu deve ser capaz de se adaptar às diversas circunstâncias, mas digamos, um eu elástico. Mas a não integração do eu, nem duro nem elástico, é um eu que, de fato, se põe em stand-by, vamos colocar assim, por algumas circunstâncias para que possa haver a criatividade. E do lado do Lacan, aí fica a coisa mais clara, né? Na medida em que, para o Lacan, o furo, de que o Éder tanto falou, o furo é a própria condição para a emergência do desejo. Então, seja pela uma espécie de prevalência, uma clínica da criatividade em Winnicott, ou uma potencialização do desejo como uma afirmação de si, nesses dois autores de linhas tão diferentes, a gente vê, de certa maneira, uma tentativa de tatear uma potencialização de uma condição contrária a um eu que se fecha, a um eu narcísico, um eu que precisa dar conta sozinho das coisas, o que estaria absolutamente dentro da teologia que eu já mencionei algumas vezes. Então, sim, eu acho que... Eu estou mencionando esses dois autores o tempo todo na minha fala, pois eles foram, na história recente da psicanálise, tratados como antípodas, né? E aí se criou duas espécies de microfascismos, para usar o termo do Éder, né? Em campos psicanalíticos de inimizades entre linhas de pensamento da psicanálise. E uma coisa que eu gosto tanto de estar no EBEP, porque no EBEP exatamente nós tentamos impedir que isso aconteça ali dentro. Nós podemos pensar a partir de diversos autores, que podemos ser afetados por eles, aceitar que, inclusive, ficar, para brincar com o termo, desamparado diante de que autor eu tenho que me filiar, né? Essa coisa meio superegóica que abate alguns psicanalistas. Essa experiência é potente para que a gente possa ser criativo na nossa clínica, que a gente possa permitir que nossos pacientes possam ser tratados na sua singularidade e não num certo enquadre que se imponha. Eu posso aproveitar para dar umas últimas colocações aqui e fechar esse belo encontro que nós tivemos hoje, remetendo um pouco a uma expressão do Jacques Derrida sobre a psicanálise, né, que é a autodestrutividade. Né, que a autodestrutividade que poderia funcionar dentro do movimento psicanalítico, e eu acho que tem muito a ver com isso que o Pedro acaba de situar, né, que é, de alguma forma, esse empuxo a um certo universalismo que, por vezes, também funciona no movimento psicanalítico, né, e que a gente viu ao longo de toda a história da psicanálise, né, seja o Freud, quando ele fazia os anéis de Saturno para os primeiros seguidores, queriam garantir a conformidade da técnica psicanalítica, uma vez que existiria uma instituição internacional de psicanálise, né? E isso acabou acontecendo ao longo de toda a história da psicanálise, e isso se manifesta paulatinamente nos grupos, na transmissão, nas nossas práticas clínicas e também na forma com a qual a gente se coloca no social. Por isso, essa pergunta, o que pode um analista diante do neoliberalismo, eu acho que a gente precisa se encarar, sobretudo, né, o que a gente não pode. E o que a gente não pode é se acoplar a essa lógica do universalismo, né? Porque essa lógica do universalismo, e aí eu remeto muito ao São Paulo, tal como lido pelo Alain Badiou, o universalismo é algo que realmente
sobretudo, essa instância de dominação e de transformação de tudo no mesmo, né? E isso realmente também funciona na psicanálise. Isso acaba funcionando porque nós estamos no mundo, nós somos sujeitos cindidos, nós vivemos o nosso desamparo, nós temos os nossos furos, assim como as nossas organizações, as nossas transmissões, as nossas filiações, né? Então, eu acho que é por aí, né? O que pode um analista é não poder diante disso tudo, né? E talvez recuar diante dessa tentação universalista, né? E de todas as tentações universalistas que a gente vê tanto acontecerem por aí. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa mesa. Acho que essa mesa merecia muito mais tempo, o debate está sendo muito rico e interessante, muitos comentários, questões que, infelizmente, nem todas podem ser contempladas hoje. Agradeço muito a presença do Gabriel Binkovski, do Éder Belo e do Pedro Catapã. E agradeço também a audiência aqui dos nossos participantes e toda a interação que houve. Aproveito para convidar a todos para a próxima conferência da jornada, com o psicanalista francês Christian Hoffmann, às 11h30, daqui a pouquinho. Obrigada a todos, bom dia, boa jornada.